Olá, olá, pessoal, boa tarde. Já vou espelhar aqui a apresentação. Só me confirmem se vocês estão vendo direitinho. Oi, todos Estamos vendo? vendo, estamos vendo. Sim. Perfeito, perfeito. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Raquel me apresentou aí, sobre o que eu vou falar, as principais soft skills voltadas à carreira. É um assunto que vem sendo muito falado e nem sempre as pessoas dão o devido valor para as soft skills. Então, hoje eu venho aqui para apresentar um pouco do que são elas, o que são essas soft skills que tanto o pessoal fala e como é que a gente pode trabalhá-las melhor, tá? Antes de qualquer coisa, vou me apresentar. Já fizeram uma apresentação breve, mas vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Vanessa Bouzada. Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Eu digo que eu sou apaixonada em trabalhar com gestão e pessoas, é algo que realmente eu amo fazer. Eu tenho experiência, a Raquel até falou 9, tem um pouquinho mais, né? O tempo vai passando aí, ó. Experiência há mais de 10 anos em RH e educação. Então, eu trabalhei muitos anos num banco e sempre voltado para a educação, para a área de RH. Eu amo carnaval e doguinhos, então não sou de Salvador, mas o carnaval do Rio também é bem popular, então tem uma purpurina, uma oportunidade, eu estou tacando. Tenho 2 filhos pet, que são a Gaio e o Jorel. E para quem é doido aí de astrologia como eu, que ama, eu sou Capricórnio com ascendente em Câncer. Tem uma galera que vai falar, não entendi nada, mas uma galera vai falar, maneiro ou não? Fiz essa breve apresentação aqui sobre mim, só para vocês conhecerem quem vai falar na próxima hora. Deixo muito aberto aqui para quem quiser comentar. Eu vou puxar aqui, Raquel, em algum momento, para fazer uma pergunta. E aí, quem quiser abrir a câmera e falar, é muito legal quando vocês participam, que traz a dúvida talvez de outra pessoa que esteja aí. Também abertura no chat, então fiquem à vontade a colaborar também durante a apresentação. Mas no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, aí, só um esquema geral, o que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então, o conceito da metodologia-chave, vou iniciar sobre isso, que é um conceito de RH, que leva às soft skills, então, de onde elas vieram e o que são essas soft skills, qual a diferença entre soft e hard skill, as principais soft skills e o que podemos fazer para trabalhá-las melhor hoje no mercado de trabalho e, assim, até para a vida, tá? É legal levar esse conceito aí do que eu vou falar hoje para vocês pessoal, muito de todo tipo de palestra que eu dou sobre, dentro de recursos humanos, sobre gestão de pessoas, é algo que você leva para sua carreira e para sua vida pessoal. Tudo está interligado. Então, sempre tentem ter um olhar também para o que pode ser feito aqui para minha vida, sabe? No meu cotidiano, com a minha família. É legal também vocês fazerem essa comparação e essa relação. Só mais uma vez, temos 58 pessoas na sala. Parabéns pela iniciativa, todo mundo presente. Raquel não viu, mas antes de eu entrar já tinha 10 para as 4, tinha umas 10 pessoas aqui já. Então, pessoal engajadíssimo. Espero que vocês participem também para aproveitar ao máximo aí o encontro. E aí, pessoal, eu inicio falando um pouco sobre a metodologia-chave. Antigamente se falava de chá, e depois se mudou para chave, botaram um V e o E aí dentro dessa metodologia, que ela significa quais são as descrições de cada letra, né? Chave são conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entorno ou outras definições que eu vou falar um pouco com vocês. E aí, o que cada um desses itens aqui representam dentro aqui da gente para o que eu quero falar sobre chave, né? Conhecimentos são informações e teorias do que você trouxe. Então, assim, quando a gente fala de skills, hard skills, é mais um pouco disso. É teoria, o que você traz aí de bagagem, o que você conquistou em outras empresas, adquiriu em outras empresas e traz para cá como conhecimento para Montreal ou para qualquer tipo de trabalho que você for fazer. Quando a gente fala de habilidade, habilidade prática e técnica. Então, o que você realmente coloca lá na prática, no dia a dia? O que você faz com esse conhecimento que você tem? Quando a gente fala de atitude aqui no Chave, são os traços de personalidade e comportamento. Então, quem você é? Eu trago aqui, quem tem interesse, quem tiver interesse, tem um teste chamado DISC, que você mede a sua personalidade. São 4 quadrantes, e ali você sabe se você é mais relacional, se relaciona com as pessoas de forma mais afetiva, mais amorosa. Você é mais criativo,
cria de forma mais fácil, mais intuitiva. Você é mais organizacional, diz que é a pessoa que cuida de tudo, ou da planilha, que está sempre ali, ou analítico, que é aquele que aquela solução é certa, é verdade absoluta, é o da matemática, que é aquele ponto ali, e é isso. Então, assim, quem tiver curiosidade e para entender melhor um pouquinho sobre atitude, é legal fazer esse teste comportamental e até trago, Renata, um pouco para as equipes. Às vezes você está com um colega do lado para entender um pouco do comportamento dele, como ele funciona, se é um cara que é mais visual, que eu preciso mostrar mais com infográfico, com imagem, ou uma pessoa que eu tenho que tratar mais carinhosamente, falar, ter uma conversa. É legal entender um pouco dessa atitude e um teste DISC é bem legal. O DISC é DISC, DISC mesmo. Quem quiser anotar aí, fazer, ele tem grátis na internet, é legal, quem tiver interesse para realizar ele. E aí, voltando aqui no chave, né? Então, antigamente era chá, só ficava C, H e A, e aí depois, com o tempo, o RH e a gestão de pessoas foi evoluindo, entendendo que também essas duas outras letras, que é o V e o E, tinham que entrar também aí nessa metodologia como algo essencial para o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. Foi-se colocado o V, que são os valores, e quando você pensa não tinha como realmente não colocar os valores dentro dessa metodologia, que é algo assim, você hoje está na empresa que você trabalha, você tem os seus valores e os valores da empresa, e eles têm que estar muito conectados. Então, quando a gente fala em trazer nossos conhecimentos, colocar habilidade, ter atitude, você tem que fazer tudo isso ligado a um propósito. Então, os valores, eles entram nesse quesito, assim, de você estar alinhado, tá com brilho no olho, tá trabalhando para algo que te traga propósito. E o até aqui no slide anterior, ele entra aqui como... Ficou mudo. Alguém Seu mutou microfone você. fechou. Opa, tudo bem? Eu voltei aqui para ver a carinha de vocês e olha, parei no entorno, né? Estão me ouvindo. Isso foi um teste para ver se está todo mundo me ouvindo, viu? Tem gente aí que está me ouvindo. Isso é tudo calculado aqui, gente. Claro! Mandaram bem. O teste valeu, hein, Renata? Valeu aí, Raquel? Passaram. Passaram, exatamente. E aí, o entorno, que aí eu trouxe aqui o como experiência, entorno e emoção, essas três palavras também fazem muito sentido, mas eu gosto do entorno, como estava aí no slide anterior, que é quem está à sua volta. Quando eu falei do teste DISC, para você entender um pouco mais sobre você, sobre o seu comportamento e de quem está ao seu lado, é um pouco do entorno também. Eu estou vendo aqui a minha área, só que a empresa não é só a sua área. A empresa é a sua área, é o seu setor, são todos os setores juntos, é a diretoria. Então, assim, quando você também está alinhado ao seu entorno, você entende até quando a tsunami está se formando lá atrás, né? É um problema que vem sendo criado e você já está ali esperto, porque você está ligado no entorno. Então, quando eu trago aqui esse conceito de chave, eu sou de RH, então vou trazer conceitos de RH, mas eu gosto de trazer para vocês a importância que esses conceitos de RH trazem para o dia a dia de vocês. Até falando aqui, pessoal, é uma empresa de tecnologia, a Renata até comentou que tem pessoas de outras áreas, então é legal que tenham pessoas de áreas diferentes e que vocês conversem também sobre assuntos que não são só ligados à tecnologia. Sei que às vezes para alguns aí que estão me ouvindo vão falar, isso é muito chato. Eu não gosto, mas eu vou trazer para vocês os skills que vocês podem pensar, refletir se vocês fazem, se vocês podem aprimorar. E a gente traz esse conteúdo aqui como reflexão, até falando para as empresas, assim, que empresa que hoje não precisa falar sobre skill comportamental? E é uma baita oportunidade vocês pararem 1 hora do dia de vocês aí e para a gente conseguir falar e para vocês refletirem sobre isso, tá? Eu gosto de trazer essa reflexão porque não é toda empresa que para o dia e que traz oportunidades de desenvolvimento. Eu que sou apaixonada por educação, eu sei o quanto é desafiador e legal estar aqui com vocês para falar sobre isso, tá? E aí, continuando aqui, afinal, Vanessa, de onde veio esse termo soft skill, que eu vou falar mais de 30 vezes aqui hoje com vocês? De onde que ele veio, de onde ele surgiu? Lá na década de 60,
o governo americano, ele tinha uma proposta lá de quem estava lá para guerrilhar, ou dentro do governo mesmo, outras funções, pessoas que faziam as atividades muito bem, digamos, atirava bem, era bom organizador, fazia situações que não tinham lá como separados como hard e soft, mas faziam bem algumas atividades. Só que eles viam que algumas pessoas se destacavam mais por outras questões sem ser pelo hard skill, que eu vou falar um pouco mais, mas atividades mais técnicas. A pessoa que sabia conversar, que tinha uma inteligência emocional ali, que no momento do atrito, no momento de algo muito tenso, ele conseguia respirar e voltar e focar ali no que tinha que fazer. Quem trabalhava pensando no outro. Então, assim, você estava na sua atividade, mas ainda assim pensava no entorno, pensava no que poderia acontecer. Eles pensaram assim, essa galera aí tem um diferencial. E aí foi criado esse nicho aí de hard skill, que era a galera que fazia o que tinha que ser feito ali para estar naquela função, e o soft skill, que era algo que era o além, era o a mais. Isso naquela época, tá? Hoje não funciona assim o a mais. Tem os dois lados têm o seu valor e a sua importância. Mas naquela época era algo que estava sendo construído, e daí veio o termo soft skill, tá? E aí, dentro do soft skill, como eu falei aqui agora, ele é dividido em dois, né? É o hard e o soft. E o que significa cada um deles? Soft skill, eles são habilidades comportamentais e interpessoais que envolvem aspectos subjetivos, mais relacionados ao lado emocional. Por que é subjetivo? Porque não tem nada específico, obviamente, eu vou mais para o final, eu vou dar algumas dicas para vocês, mas não tem nada específico que você faça como uma programação para trabalhar, digamos, comunicação. Não tem uma combinação que você faça para trabalhar isso. Então, ele vai muito mais da parte do intuitivo, né? Você ter a intuição do que pode ser trabalhado aqui e que soft skill eu posso colocar aqui para essa atividade, para essa função. Hoje se vê muito. Antigamente falava que as pessoas entravam nas empresas pelo hard skill. Deixa eu falar antes aqui do hard skill, antes de falar disso. O hard skill, habilidades técnicas e específicas relacionadas a uma profissão ou área de conhecimento, como programação de computadores, análise de dados, contabilidade. E aí, línguas, então falar inglês, mexer no Excel, mexer no PowerPoint, After, qualquer tipo de ferramenta. Esses são hard skills. Então, antigamente, quando as pessoas eram contratadas, ela chegava lá na entrevista, oi, tudo bem, o que você faz? Olha, eu mexo aqui, eu sou pacote office, né? Se falava muito pacote office, eu sou mais do que intermediário, eu sou avançado, eu sou mais do que avançado. E elas eram contratadas por isso. Hoje, basicamente, você tem que ter as hard skills para entrar na vaga. O seu diferencial dentro do processo seletivo são as soft skills. Então, assim, o cara vai lá perguntar, tem 10 pessoas concorrendo à vaga. Se tiverem, as 10 têm todas as habilidades de hard skill, mas uma ali se comunicou melhor. Uma ali demonstrou que vai ter um pensamento crítico mais aguçado na hora de ter algum problema, resolução de problema. Então, assim, quando eu trouxe lá atrás, na década de 60, quando era primordial ter o hard skill e o soft skill estava sendo construído, e aí, há um tempo atrás, eu coloco assim, um tempo atrás, pessoal, 10 anos, tá? Que a soft skill ela não era tão primordial nessa contratação. Hoje ela é o divisor de águas. E as pessoas entram pelas hard skills e acabam sendo demitidas pelas softs, porque elas não têm as habilidades para se viver em uma sociedade. É meio pesado isso, né? Para se viver em uma sociedade, mas eu vou passar para vocês falando sobre as principais focadas aí na Montreal para vocês especificamente, mas eu digo que é bem verdade isso, assim, hoje em dia as pessoas fazem seu trabalho muito bem, mas se elas não sabem trabalhar com colegas diferentes, com diferentes atitudes e personalidades, ela não serve para trabalhar em equipe. E hoje em dia você não consegue trabalhar sozinho na função, você tem que ter ajuda e trabalhar sempre junto com outras pessoas, tá? E aí, agora eu vou abrir aí para vocês falarem, eu vou até mudar minha telinha aqui para ver o rostinho de vocês, se alguém comentar. Quais, na opinião de vocês, assim, sem a gente partir para o que realmente é voltado aí para Montreal, quais as principais soft skills que vocês acham essenciais
para a função de hoje que vocês exercem. Falando de soft skill, não precisa ter termo técnico correto, assim, as atitudes, comportamentos vocês pensam como essenciais. Renata, é legal até você ver aí o que o pessoal vai botar e depois a gente entra com o que a gente conversou, o que está alinhado aí com o que vocês pensam para a empresa. Raquel, Sim. se puder me ajudar aí com o que vão falar, vamos ver. Eu estou com o chat aqui também. É para escrever no chat, é isso? O que vocês preferirem. Quem abriu o microfone pode falar. Leonardo. Foi o Leonardo? Valeu. Falei aqui o nome. Isso, Leonardo. Pode Isso, falar, isso aí. Leonardo. Pode falar. Não, vou escrever aqui, melhor. Tá bom. Uai, Leonardo, tava reclamando Não. do silêncio. Boa tarde. Eu acredito... Talvez um pouco de empatia, talvez, se colocar no lugar do colega ali de trabalho, às vezes está tendo alguma dificuldade, você poder ajudá-lo, de certa forma, não prender o conhecimento só para você, né, no caso. Perfeito. É uma habilidade, por exemplo, porque tem gente que tem mais facilidade, né, para isso, outras nem tanto, né? Com Talvez. certeza. E é um pouco disso, assim, Leonardo, de todo mundo não vai ter 100% de todas as soft skills, mas que tem pelo menos o conhecimento que ela existe, que precisa ser trabalhado, é muito bacana. Empatia, sem sombra de dúvidas, é uma das principais. Colocaram aqui no chat maker, perfeito. Flexibilidade, saber se expressar e ouvir. Um dom, né? Eu sempre falo sobre isso, assim, saber ouvir. Aí eu não sei nem se. Eu sempre falo isso, eu não sei nem se é um ditado, mas que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. E é real isso, assim. A gente às vezes quer sobrepor aquilo, tem que saber ouvir e colocar o seu ponto, sempre colocando o seu ponto também. Ser receptivo, perfeito. Até na escutativa, ser receptivo você fala e você ouve na mesma proporção e é receptivo àquilo que está vindo, mesmo que você discorde. Estou no transporte público, fica difícil eu abrir o microfone, mas acredito que uma comunicação um pouco mais eficaz, informal, com os colegas de trabalho e clientes, sempre dentro do respeito. Perfeito. Perfeito. E assim, essa comunicação aí é adequada, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre comunicação, você saber adequar o seu público. E se for para ser informal com um público X, melhor ainda. O seu objetivo na comunicação é atingir o público-alvo. Se for falando de forma informal, perfeito, você está atingindo o seu objetivo. Comunicação, muita gente colocando comunicação, perfeito. Feedback, amo feedback, vou falar mais sobre isso, amo. Empatia, adaptabilidade, comunicação e clareza, resiliência, CNV, comunicação não... Olha, o pessoal largou o dedo aqui, ó. Proatividade, situações de estresse, inteligência emocional. Isso aí, pessoal. Perfeito, perfeito. Eu gosto de trazer aqui e ler com vocês o que todo mundo pensa. Vocês estão mais tímidos aí para abrir o microfone e falar, mas é um pouco disso, assim. Eu gosto de trazer que a mentalidade que vocês trazem hoje para a empresa tá no caminho. É essa linha. Eu venho hoje aqui para ajudar vocês a talvez pensar um ou outro que vocês não tenham aí no skill, aí no seu hardware, aí, pensando melhor. Inteligência emocional, amo. Aberto a mudanças, pensamento crítico. Perfeito. Obrigada aí por quem participou. Abriram várias respostas aqui. Algumas eu vou falar, outras não, mas que são perfeitas, todas se encaixam. Algo muito importante sempre que a gente fala de soft skill, o ideal era ter todas, né? Quando a gente vai falando, todas fazem sentido, mas a gente tem que selecionar o que hoje, para o negócio de vocês e para a atividade que vocês exercem hoje, o que faz mais sentido e o que realmente é crucial para que o trabalho seja feito. E aí, partindo disso, eu vou falar um pouquinho quais são elas. Antes de iniciá-las aqui, eu trago para vocês um core de 5 que são muito importantes e depois as outras 5 que são essenciais para vocês, tá? Em conversa com a liderança de vocês, em conversa com os princípios do que a empresa de vocês tem aí como core, tá bom? E aí, pessoal, começo com qual? Número 1, que muita gente comentou, comunicação assertiva. E comunicação assertiva é saber o público, como uma pessoa falou.
eu tenho uma comunicação informal e funciona. É isso, é você ser assertivo na forma de se comunicar, independente de como seja. A capacidade de transmitir informações e ideias com clareza e eficácia para diferentes públicos. Eu gosto de trazer a comunicação assim, se você tem uma mensagem para passar para o outro e tente formular essa mensagem como se fosse para uma criança de 5 anos. Porque se essa criança de 5 anos vai entender, todo mundo vai entender. Uma situação muito complicada de quem se comunica é achar que a comunicação ela é falha porque a pessoa não entendeu. Eu sou o emissor aqui da mensagem e eu estou indo lá levar para outra pessoa. E aí eu falo e a pessoa, não entendi. E aí eu, caraca, como é que você não entendeu? O errado não é a pessoa que não entendeu, é você que se comunicou de forma errada, de forma não tão clara. Então, assim, se você se comunica com o outro e o outro não entendeu, a solução aí tenta de novo. Não entendeu? Tenta outro formato, tenta falar de outro jeito, formula a sua ideia de outra forma. Então, quando a gente traz comunicação assertiva, é isso, assim, é a forma de você se comunicar clara, direta, assertiva mesmo no que você quer levar e a forma que você se comunica. Dentro de comunicação ainda, eu gosto de trazer, pedindo até para vocês abrirem o microfone e falar, e uma pessoa abriu para falar, eu vejo muito como a comunicação verbal sendo algo muito importante até na agilidade do dia a dia, tá? Hoje a gente, obviamente, com o avanço da tecnologia, e é muito mais prático, muitas das vezes, trocar um e-mail e esperar aquela resposta. Só que às vezes esse e-mail, um e-mail de uma dúvida, viram 20. Porque você responde, aí você espera o outro responde, e aquilo ali vira uma bola de neve e que no final você não sabe nem o que está sendo falado. Muitas das vezes, uma ligação resolve o problema. Ele vai chegar lá e vai atingir o objetivo com uma ligação de 3 minutos, 4 minutos. Tá? Então, a dica que eu dou com a comunicação para ela ser assertiva, até escolha o seu meio de comunicação, sabe? Para que ele seja eficaz. Pensamento crítico. A capacidade de analisar informações e tomar decisões bem fundamentadas com base em evidências. Essa capacidade de analisar informações, eu não estou falando nem do hard skill aí de vocês, tá? Das competências técnicas que vocês têm. É mais de pensar num problema que você tenha e pensar ali que decisão e que melhor forma eu posso tratar isso. Então, pegando um gancho aí da comunicação, eu me comunico bem, eu consigo trocar essa ideia ali com o par ou com a minha liderança e que pensamento crítico eu posso ter em cima dessa situação para resolver esse problema de forma mais assertiva também. Como número 3 aqui, proatividade, habilidade para conseguir reagir a imprevistos propondo soluções. Eu acho bem engraçado, assim, engraçado não, curioso. As pessoas estão em entrevista e falam, fale um ponto positivo seu. Aí entram. Eu sou muito proativa. E as pessoas começaram a usar proatividade como uma palavra cool, né? Quando ela surgiu como uma palavra... Surgiu, né? Ela já existe desde sempre, mas assim, falando como uma característica da pessoa, eu sou muito proativo, mas proativo vai além disso. Você está vendo um problema ali que está acontecendo na sua área, no seu setor, com um par, com um colega ou com o seu líder. Você sabe como apoiar ou ajudar naquilo, mas você pensa, se eu me envolver ali, eu vou pegar mais trabalho, mais sarna para me coçar, eu acho que eu não vou, não. Ser proativo é falar, beleza, eu vou tentar adequar o meu tempo com o que eu tenho para fazer e vou ajudar outra pessoa, sim. Isso é ser proativo. Isso é você conseguir atingir os objetivos propondo soluções. Mesmo que você não faça, você propõe uma solução e se coloca à disposição daquilo, tá? Como quarto, resiliência. Também falaram aí no chat sobre resiliência. Capacidade de se adaptar e se recuperar rapidamente de desafios, fracassos e adversidades, mantendo um desempenho efetivo, mesmo em situações estressantes. Resiliência, outra época aí que... proativa e resiliente, eu sou tudo isso. As pessoas falavam muito. Resiliente cair, levei um monte de porrada, beleza, vou levantar, vou levar o lado positivo disso. Eu falo aqui, parece até romântico, tá, pessoal, falar isso, assim, você tá num discurso, Vanessa, você tá trazendo aí de forma muito fácil tudo que você tá falando. Mas, mais uma vez, eu trago muito para reflexão de vocês, sabe? Talvez você esteja sendo resiliente e você nem tá percebendo que você tá sendo.
Você está tendo atitudes resilientes e você fala, não, eu acho que eu não sou. E você é. Você consegue trabalhar isso de forma muito boa. Então, pensem na resiliência talvez como algo que você faça e você não esteja nem intitulando como resiliência. É uma competência bem interessante essa de resiliência, que se traz muita dúvida se você realmente é ou não. Mas se você consegue atuar aqui, como está na descrição, se adapta, se recupera rapidamente de desafios, que é eu errei e eu vou atrás da solução, a cultura do erro hoje ela é praticada de uma forma muito mais clara, que a cultura do erro nada mais do que você errar e poder errar, e tudo bem você errar. Quando a gente fala aí de metodologia ágil, é você errar antes de você concluir. Você não precisa, você trabalha em MVP, então você pode errar aqui na primeira e na segunda etapa. É melhor que você erre aqui. Se você errar lá na 10ª, nossa, olha o tanto de trabalho que você jogou fora. O trabalho jogado fora, você tem que voltar a todas. Então, trabalhando em MVP e podendo errar, essa cultura do erro, que hoje é instaurada, que eu digo com muito sucesso, é um pouco disso. É você ser resiliente também e entender até onde você pode ir. Resolução de problemas. É algo que entra aqui um pouco como pensamento crítico, mas é outra capacidade, outra competência. A capacidade de identificar, analisar e resolver problemas de maneira eficaz, utilizando técnicas lógicas e criativas para encontrar soluções efetivas. Então, quando a gente junta todas as competências que eu venho falando aqui, eu gosto de deixar essa telinha aí completa para vocês pensarem. Olha quanta coisa está relacionada com a outra, né? A gente consegue até botar características de uma competência incluídas na outra, que puxa um link para outra. Então, assim, todas elas estão interligadas. Não é impressão sua. Realmente isso acontece. E quando a gente traz aqui frente aos desafios da Montreal, é o objetivo, tá? Tô falando pra caramba. Tem alguém me ouvindo? Tem, né? Voltei aqui pra telinha. Tem sim, Esse Vanessa. Tem até uns comentários aqui no chat, ó. Isso. A Eu voltei Manuela pra ele. trouxe aqui que quando passamos por algum problema, algo que precisamos aprender, que se aplique às pessoas, ou até mesmo não se aplicando, divulgar o problema e a solução para ajudar o próximo. A Luana trouxe que a resiliência é um dos pilares da inteligência emocional, tá? Então tem alguns comentários aqui. O Alisson também trouxe que o que é óbvio para você nem sempre é óbvio para o outro. Então tem alguns comentários aqui interessantes. Perfeito. Esse comentário do Alisson é muito para um papel, é legal, não sei o cargo, Alisson, mas isso é muito uma postura de liderança. E quando a gente fala em liderança, não é líder de ter cargo. Liderança é você ser líder do que você faz, da sua atitude, do seu trabalho. Você é líder do que você faz, da sua atividade hoje. E aí, quando o que é óbvio para você nem sempre é óbvio para o outro, a gente volta para a comunicação, que é falar. Quantas vezes na sua vida você encontra pessoas que você pergunta alguma coisa, a pessoa faz aquele tom assim: você quer, não sei o que, não sei o que lá. O quê? Nossa, isso é super irritante, assim. Com certeza, a maioria que já teve uma resposta dessa. É isso, a pessoa tá falando como se fosse muito claro e muito óbvio. É que nem eu chegar aqui e falar para vocês. Eu sou uma pessoa que trabalho em RH, em recursos humanos e gestão de pessoas. Eu voltar aqui e falar, gente, soft skills, comunicação. Eu tenho que dar um embasamento para vocês. Eu tenho que explicar o que são soft skills, o que é hard skill, de onde veio isso. Por isso que eu gosto de contar a historinha de onde veio, explicar para vocês como funciona. Se vocês começassem aqui a abrir o microfone e falar sobre a área de vocês, eu ia ficar boiando, entendeu? Eu sou humanas total, sou 000 da área de tecnologia. Mas, assim, é um pouco disso, sabe? Se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês, vocês teriam empatia e teriam a comunicação assertiva de falar, Vanessa, deixa eu te explicar aqui sobre esse processo e adequar essa fala, tá? Sobre resiliência e inteligência emocional, perfeito. Eu falei aqui sobre resiliência, dando spoiler, inteligência emocional está entre os 5 que eu vou falar agora. Que de máxima, vamos botar o top, eu falei o top 10, né? Top 10 aí, agora eu vou falar o top 5 das competências que são primordiais aí para vocês, tá? Mais uma vez, reforçando, esse encontro foi feito para vocês e com as necessidades de vocês. Então, aqui, começando o top 5 mas ela não está em ordem, tá? Esse top 5, não é que essa aí que é o top 5 e vai até o 1. Todas são importantes aí.
Então, vindo aqui para essa parte do top 5, essa próxima aqui é adaptabilidade e flexibilidade. Coloquei 2 competências num nome só, porque muitas delas se fundem, tá? São 2 diferentes aqui, mas para mim, no final das contas, com o que a gente vai trazer de reflexão, são a mesma coisa, tá? Então, na teoria aqui, o que significa, né? É a capacidade de se adaptar a mudanças e lidar com situações imprevisíveis ou ambíguas. Então, assim, eu vou até voltar aqui, ó, para a gente pensar um pouco. Resolução de problemas dentro de adaptabilidade. Elas são parecidas, mas são diferentes. Quando você pensa na situação, elas são diferentes. Então, o que hoje é adaptabilidade? Eu trabalho muito adaptabilidade também com resiliência, que é, eu tenho uma opinião sobre um projeto. Eu trabalho hoje numa área e eu tenho minha opinião sobre um projeto. Eu tenho a opção, acontece um encontro e se é exposto uma ideia, eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha opinião. Eu vou expor. O ideal é que você coloque lá o que você pensa, até porque é muito importante que você esteja presente e tenha um pedacinho de você ali. Mas a adaptabilidade não é se adaptar ao que existe, é você pensar numa solução dentro do que você acredita também. Então, flexibilidade tem um projeto em que vão acontecer X coisas, você não concorda com algumas delas. Se adapte ao que dá e tente mudar o que você acha para melhor do projeto, tá? A gente nem trouxe cases reais, porque são pessoas de diversas áreas, não é justo trazer específico para alguma área, mas é pensar isso, assim, pensar em se adaptar e ser flexível, mas assim, mesmo assim, entendendo a importância de estar de corpo e alma e seguindo as regras da empresa, tá? E aí a próxima aqui do nosso top 5 de competências é criatividade. Eu acho legal que criatividade o pessoal pensa que tem que, sei lá, com 2 canudos você tem que fazer um barco que nade pelo oceano. Não, criatividade é mais simples ainda do que se imagina, sabe? Criatividade é de uma situação ali que você tenha poucos recursos, você conseguir trabalhar aquilo. Criatividade, eu trago um pouco para vocês, assim, quando eu faço projeto, minha criatividade trabalhar em uma empresa que, por mais dinheiro que se tenha, sempre a gente tem limitação de budget, porque, enfim, o mundo é ligado a dinheiro e as empresas têm que ter também o seu lucro. Então, quando eu estou num projeto, a minha criatividade o que eu posso economizar, o que eu posso fazer handmade eu mesma e o que eu preciso contratar. Então, o que eu posso fazer dentro de casa, na minha realidade, tá? Como projetos, como RH. Cara, eu posso trazer alguém de outra área que tem uma habilidade maravilhosa com fotografia. É uma pessoa que trabalha lá na área de financeiro, mas ele é fotógrafo nas horas vagas. E, tem uma galera querendo muito fazer curso de fotografia, que entendeu um pouco melhor. A minha criatividade ao invés de eu ir no mercado e contratar alguém para fazer uma palestra sobre fotografia na minha empresa, eu trago esse cara. E aí eu crio um ambiente, eu dou lá para ele um espaço para ele falar, para ele se sentir à vontade sobre um hobby dele ou um segundo trabalho. Isso é ser criativo, é trabalhar com o que a gente tem. E aí, às vezes, a criatividade, o pessoal também fala, tem que ter dinheiro. É muito fácil ser criativo tendo dinheiro. Não. Criatividade é você pensar com pouco e fazer um pouco mais ou fazer muito, tá? E aí, no conceito aqui, se traz como pensar fora da caixa e gerar novas ideias, soluções e abordagens para problemas e desafios. É basicamente isso que eu falei agora, tá? Seguindo o nosso top 5, trabalho em equipe e colaboração. Mais uma vez, coloquei 2 competências diferentes na mesma frente, que para mim elas estão completamente correlacionadas, tá? Quando a gente fala em colaboração e trabalho em equipe, o pessoal acha que tá de olho em todo mundo, caguetar, eu vou falar, aquele ali não tá fazendo, ou então, sei lá, eu tô trabalhando aqui junto, eu tô junto, mas você não concorda com nada daquilo, você não tá ali de fato, entendeu? Trabalhar em equipe basicamente você já sabe, mas reforçando aqui, você caminhar para o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E aí, mais uma vez, propósito de área, propósito de empresa, né? Quando você está na sua área e você tem pedacinhos que cada um vai fazendo um pedaço, no final das contas é um projeto só. E aí trabalhar em equipe é você pensar em todo mundo e tentar ajudar o máximo possível.
E aí, volta nas outras habilidades lá que eu falei antes, que é você ser proativo. Quando você trabalha em equipe e você tem uma capacidade de proatividade alta, ela está totalmente interligada. Se você é proativo, você acaba trabalhando em equipe bem também, tá? Então, aqui, trabalho em equipe, colaborar e trabalhar em conjunto com colegas de equipe para alcançar um objetivo comum. Empatia, bacana que alguém colocou aí empatia no chat, como eu vou abrir daqui a pouco, tá, Raquel, para ler alguma coisa que tenham colocado, mas empatia é algo que... E essa aí, empatia, eu levo como pessoal e profissional sendo essencial para a vida real, assim. A capacidade de entender e se colocar no lugar dos outros, desenvolvendo um relacionamento mais positivo e colaborativo. Um pouco... Aí, unindo todas as capacidades e competências que se tem. Empatia é você se colocar no lugar do próximo. Você entender o que ele está passando, a dificuldade que ele está... Um exemplo, assim, eu sempre trago exemplo para vocês colocarem isso na prática, tá? Empatia eu sou uma pessoa que tem um cachorro, talvez o meu colega não tenha, e aí um colega de área perde o bichinho, o animalzinho dele. Empatia é essa pessoa que não tem um animal, que não liga, às vezes ela nem gosta. Empatia, ela fala, poxa, eu realmente não ligo, não tenho, mas eu tô solidária o sentimento que aquela pessoa está tendo. Eu tô sentida por ela, eu tenho essa conexão. Então, é se colocar no lugar do outro. É tentar pensar um pouco na dor que o outro tenha. E, para finalizar aqui, algo que é extremamente importante, e aí eu trago todo um reflexo de um momento de pandemia que a gente viveu, um momento difícil que o Brasil sempre tem algo que abale a gente. Quando a gente fala em inteligência emocional, uma das doenças que mais hoje impactam o meio corporativo é o emocional, é o mental. São problemas mentais, de ansiedade, tudo que traz isso. Quando a gente traz essa inteligência emocional, você pensa numa pessoa super cool, inteligente, mas basicamente é você conseguir entender até onde vai ser o limite, até onde você pode controlar esses seus sentimentos com relação a qualquer situação. E aí, vou ler aqui para vocês o conceito: a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. É importante pensar isso, a dos outros também é importante. Ela é fundamental para trabalhar efetivamente em equipe, lidar com conflitos e estresse. Então, se você é uma pessoa empática com o que acontece com o outro, e você tem uma inteligência emocional bem equilibrada e racional ali com o que acontece, as coisas funcionam de forma muito mais clara e até mais fácil de se resolver um problema. Raquel, você ter algum comentário no chat? Sim, tem um comentário da Valesca. Ela trouxe que ela vê a palavra proativa hoje, que é, né, dizendo que as pessoas acharem que passar por cima do outro e não fazer em grupo, acharem que ser rápido na entrega do solicitado. E aí ela traz aqui que adorou o detalhe da criatividade que você trouxe aqui. Exatamente. Eu acho impressionante quando as pessoas acham que, às vezes... ninguém aqui, tá? Não tô falando de nenhuma dessas pessoas. Vocês são ótimos. Mas, às vezes, a pessoa acha que, passando a perna no outro, aquela vaga ali, aquele crescimento vai ser para ele. Muitas das vezes, quando pessoas tentam passar o outro para trás, não é essa pessoa que vai entrar na vaga, é outra pessoa. Então, faz muito mais sentido quando você aprimora os seus conhecimentos e tenta evoluir ali dentro dessas soft skills do que pensar em não trabalhar em equipe porque o outro pode se destacar. Tenho certeza, e eu gosto sempre de falar que sempre tem alguém olhando, gente. O que a gente faz, sempre tem alguém olhando. Ah, não, mas eu vou fazer aqui, ninguém vai perceber. Pode não perceber essa, mas se você for constante no que você faz, sempre alguém vai olhar e vai falar, pô, bacana aquilo ali que a Vanessa fez. Então, pensem nisso, assim, o trabalho em equipe é algo que muita gente não acredita, mas quando você trabalha em equipe, hoje você não precisa de apoio. E aí você ajuda alguém. Amanhã você precisa e esse alguém pode te ajudar, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Tem mais algum comentário, Raquel? A Valesca comentou novamente que não é questão de maioria, mas ela já passou por isso e não na Montreal. O Mauro também trouxe agora que existem cursos gratuitos na Fundação Bradesco sobre gestão do medo e ansiedade, falar em público e trabalhando em grupo.
Perfeito. Até falando de onde eu trabalhei quase 10 anos no Bradesco. Inclusive, realmente lá eles disponibilizam para o público externo muita coisa, muito curso legal. E assim, pessoal, YouTube, eu prefiro até ver vídeos, assim, deixar lá por trás o vídeo passando com informações e aquilo ali vai entrando intrinsecamente na minha cabeça. Eu acho que eu adquiro muito conhecimento assim. Então eu gosto muito de ver vídeo. E tem umas pessoas muito bacanas, assim, eu gosto muito de ver TED Talk, porque no TED eles abordam um assunto super importante de forma muito dinâmica. Então, quem não conhece, é legal pesquisar sobre TED Talks e assuntos como comunicação, inteligência emocional. Eu sempre trago exemplos aqui para vocês, né? Sempre que eu falo de uma competência, eu trago um exemplo prático. Lá se fala muito com exemplos práticos. Então, é bacana pesquisar. Vou trazer umas dicas de leitura no final, mas ler, ver vídeo, fazer curso é uma das formas de aprimorar aí essas competências. E aí, acabando aqui o nosso top 5, top 10, né? Que foram as 5 últimas agora. Então, voltando para reforçar, tem muitas outras além dessas 10 que eu trouxe, mas foquem nessas 10. Foquem nessas que são as competências hoje, soft skills, que a empresa de vocês preza como ideais para o crescimento da empresa e até para o crescimento de vocês em cargo, em função, em qualquer tipo desse setor. Eu trouxe essa frase aqui: soft skills são um caminho para o sucesso em qualquer carreira, porque elas se aplicam a todos os aspectos da vida. É um pouco disso. Fala aí, Faustão, no profissional e no pessoal, é isso. Soft skill, ela está sendo aplicada, como são competências sobre suas atividades, suas atitudes comportamentais, o comportamento ele está a todo momento. Está com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, então é algo que você evoluindo isso para o trabalho, que é o objetivo que eu estou aqui hoje, né? Para a vida pessoal vai ser um pulo, para que vocês consigam concluir. E aí, beleza, Vanessa, você me trouxe aqui o conceito do que é, de onde surgiu, o que é hard, soft skill, chave, um monte de informação. Você me trouxe aqui as 10 competências que a minha empresa quer que eu pense e olhe para elas de uma forma mais generosa, mais criativa, né? Tentar trabalhar elas de forma mais criativa. Mas o que eu posso fazer hoje? Me dá uma forma prática de fazer. Eu trouxe aqui alguns pontos para vocês na prática do que pode ser feito. Então, aqui, em primeiro, a melhor forma de resolver algo é se comunicando. Pessoal, isso aqui é um resumo do que eu falei, tá? E eu trago aqui os pontos para vocês trabalharem de forma prática, mas dentre todos esses soft skills, vocês podem trabalhar muita coisa. Então, assim, comunicar gente, vamos falar. Tem algum problema? Fala. Tem algum problema? Fala. Vamos se comunicar. Não tá legal? Vai para lá. Eu digo muito sobre a diferença entre discussão, diálogo e debate, né? Mas o debate, a discussão ali é uma troca de farpas, de ideias que não concorda e que o que você fala vai estar certo e o que o outro fala não vale de nada. Então, o que a gente tem que implementar melhor o debate eu concordo com você, de certa forma, em uma porcentagem do que você está falando, eu concordo, e vamos debater sobre isso, sobre o que eu concordo, e você tenta achar em alguma coisa na minha fala que você concorde, daí se surge o diálogo. Então, se comunicar e conversar e trabalhar com diálogo é muito importante, tá? Aprenda a gerenciar o seu tempo. Dentro aqui da soft skill, não tem a soft skill gestão do tempo, é uma competência, mas eu gosto muito de trazer isso. Hoje, o que faz a gente perder tempo, assim, basicamente, rede social, algo que a gente saia do nosso caminho, é algo que, no nosso dia a dia do trabalho aí, eu digo nosso porque eu me incluo, tanta gente passa por esse problema, como eu vou gerenciar bem meu tempo só tendo 8 horas, 9 horas para trabalhar por dia? Dá. E aí, existem técnicas para isso. Para quem se vê hoje com problema sobre gerir o tempo e a agenda, pode me chamar depois ou procurar mesmo no Google formas e técnicas para isso. Peça feedback sempre que puder. Alguém falou de feedback em algum momento. Eu sou apaixonada por feedback. Eu acho que feedback é presente. As pessoas veem ele como algo ruim, que, ai, meu Deus. Alguém fala assim, vou te dar um feedback. Meu Deus, gelei. Não quero de jeito nenhum. Então, assim, vejam isso como um presente também e peçam, tá? Seja resiliente,
mais uma vez, foi uma soft skill, eu gosto de colocar aqui, que é, frente a tudo que aconteça, seja resiliente. Entenda que aquilo ali é algo que você precisa passar. Muitas situações que são difíceis, você precisa passar por isso para conseguir concluir aí o objetivo. E ser resiliente é um dos principais pontos que eu bato aqui para vocês hoje, tá? Trabalhe sempre na construção do seu PDI e pratique. Para quem não sabe, para quem sabe também, PDI é o Programa de Desenvolvimento Individual. Beleza, o que é isso? É um programa em que você, junto com seu líder ou com seu par, qualquer tipo de pessoa dentro da empresa que te apoie, você vê ali o que você precisa se desenvolver. Então, Vanessa, hoje eu preciso de um treinamento X para uma habilidade que eu tenha hoje que eu acho que não está tão boa. E quando eu falo aí em PDI, não é um curso pago, tá? É te apoiar no feedback que você tenha, trabalha dentro do feedback seu PDI. Então, gente, eu preciso hoje entender como falar em público. É algo que eu sou travada, é algo que eu não consigo, é algo que você vai colocar no seu PDI e com o apoio do seu líder ou de um colega, ele vai te ajudar a achar formas de solucionar essa questão, tá? E aqui, por último, invista em habilidades de liderança. Mais uma vez, vou reforçar aí com vocês, líder não é o cargo líder, coordenador, supervisor, gerente, diretor. Líder é o que é líder da sua carreira, que é líder do seu pedaço, da sua atividade, tá? Então, esse quadro que eu trouxe para vocês é um resumão de tudo que eu trouxe aí de soft skills e de como vocês podem trabalhar um pouco melhor elas, tá? Dica de Vanessa, leitura... só um Pode detalhe falar. antes de você prosseguir, que eu acho importantíssimo também, porque o PDI, antes, né, ele era muito ligado às necessidades, assim, né, da empresa, e a gente vê que a tendência hoje, atual, é do colaborador, né, da verdade, da própria pessoa, do trabalhador, criar o seu próprio PDI, né, porque antes a gente ficava só dependente da estrutura empresarial, né, para realizar, e hoje a gente vê uma tendência, assim, de gerar um pouco mais de autonomia na construção do nosso próprio PDI, com a empresa prestando o auxílio, né, assim, o apoio para tanto estruturar, mas também para poder ajudar no desenvolvimento aí de diversas formas, né, então atentando também a essa questão, porque às vezes ainda existem, né, pessoas que ficam ali esperando as coisas acontecerem, mas a gente está vivendo aí uma tendência no mundo do trabalho em que isso cabe muito mais, né, a cada um de nós. Perfeito, Renata. Exatamente isso. Como eu havia falado aqui, o PDI é uma construção de um plano de desenvolvimento individual. É você vendo dentro do que você faz hoje. Então, aqui, eu apresentei para vocês as soft skills e você fez uma análise falando, realmente, eu preciso trabalhar um pouco mais a minha empatia. O trabalho em equipe não está tão alto. O que eu posso fazer para isso? Faça o seu PDI, pede o apoio do líder. Quando eu trago o líder aqui, é que ele é quem está te acompanhando, ele é quem está do seu lado. Pede um feedback. Pô, líder, como é que tá o meu desempenho? E aí você está trabalhando. O feedback é um pedaço do PDI, porque quando você pede feedback, ele te retorna com o que você precisa aprimorar, melhorar, você bota isso dentro do seu PDI. Mas o PDI, em geral, até, Renata, ele é feito de forma individual, assim. O líder já tem tanta função e ele dá um PDI diário ali. A gente fala que sempre o líder está sempre trabalhando no PDI, né? Só que nem sempre você está entendendo que aquilo é para o seu PDI, que é para o seu plano de desenvolvimento. Que nem feedback, você recebe feedback às vezes todo dia, só que não é vamos para uma sala, para o Google Meets, para a gente falar sobre. Não, gente, feedback é quando o seu líder vira e fala: Vanessa, olha, acho que hoje a sua planilha realmente não foi tão clara, o seu gráfico não estava me trazendo muita informação. Tenta fazer melhor, tenta melhorar isso da próxima vez, trazer mais. Isso é um feedback. Ele não sentou, não reservou um horário com você. É um feedback rápido. Então, todas essas informações, elas se unem para chegar lá no ponto final de você se desenvolver em cima disso, tá? Obrigada aí pela inclusão, Renata. E aí, continuando aqui, como dica de leitura, eu trouxe para vocês 3 livros, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse aí é um best-seller que fala muito sobre essa questão de como trabalhar essas habilidades, as soft skills que a gente hoje precisa tanto para as empresas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência emocional, ele que trouxe, criou essa teoria e que hoje é tão trabalhada. Poderia dar aqui como sugestão para vocês
30 livros, porque soft skill ele não é trabalhado em um livro. As soft skills tem diversas e você pode procurar elas de diferentes formas, tá? Pessoal, vou abrir para perguntas. Aproveitando aqui que está na tela de vocês, aqui está o meu LinkedIn, então fiquem à vontade para se conectar, para tirar dúvida, quem quiser me chamar lá para tirar dúvida. Aqui embaixo nesse QR Code é uma pesquisa, deem feedback. Então, legal que a gente pode estar aqui com vocês, como Alura, e trazer essa informação, sair ali da plataforma e poder vir aqui colocar a nossa carinha. E é legal, se vocês puderem responder aí, vou deixar disponibilizado. Abro para pergunta agora e para o chat, que eu acho que escreveram mais algumas coisas. É isso, Raquel? Escreveram sim. A Valesca comentou que ela vê que o tempo ficou mais fácil de gerir com o home office. Ela consegue ter tempo para fazer outros cursos, várias coisas. E a Sara trouxe aqui para a gente que a convergência de propósitos tem que ser de uma forma genuína e de interesse genuíno. Total. Valesca, quando você fala aí, que bom que você consegue gerir. Esse é um problema que muitas pessoas têm com home office, mas essa é a ideia do home office, deixar o tempo mais produtivo. E aí é o que a gente fala, ao invés de estar no trânsito 2 horas para ir, 2 para voltar, tô fazendo algo em casa para mim. Mas gerir esse tempo no home office é um desafio que muita gente tem e muita gente leva para o lado positivo, mas muita gente não consegue. Então, é bom ficar de olho aí quem não consegue, porque é um detrator para a sua avaliação aí, talvez, tá? Com certeza que com relação a propósito, o propósito é tudo. É o que eu falei ali de brilho no olho, né? De você estar bem, você acreditar na empresa que você está e no propósito da empresa, da área, do seu líder, da sua equipe, tem que estar bem alinhado. E aí eu abro para perguntas agora. É um momento maluco. Renata, desculpa, eu falei Raquel. Renata, é uma loucura agora, porque todo mundo quer perguntar. Não para, não para. Olha o chat. Não vai ter nem problema com o silêncio, tá? Nem Travou. problema com o silêncio do Leonardo. Ele tem medo do silêncio. Exatamente. Vai ter. Travou meu chat aqui. É tanta pergunta que faz. Brincadeira, gente. Tô brincando. Não, mas eu falei do silêncio aquela hora porque realmente estava todo mundo com o microfone desativado e fica muito estranho, cara. Viu porque eu fiquei em silêncio, Leonardo? Porque eu tive que falar aqui, falo pra caramba, falei 1 hora. Não, aqui. mas Guardei minha voz ali naquele momento. parabéns para você, falou bem demais. Obrigada, muito obrigada. Acredito que o pessoal não tenha dúvida, mas assim, estou super aberta. Renata, Raquel, meu contato está lá do LinkedIn, se quiserem pegar meu e-mail para tirar dúvida. Espero que tenha sido algo que eu sempre falo isso também. Eu trago muitas reflexões de todos esses anos aí de experiência. Se a galera que está aqui, metade assimilar isso, vai ser muito bacana, que passa para os outros, que consiga colocar em prática, tá? Não trouxe a fórmula mágica. Ah, Vanessa, agora você está falando aí. Vou até tirar aqui a tela. Você está falando aí agora, muito fácil. Não, gente, não é fácil, não é fácil. É habilidade, é lidar com pessoas, é muito difícil. As pessoas, cada um tem um jeito, é muito difícil. Mas se vocês derem um passo inicial para essa mudança, já melhora muito, sabe? Se vocês entenderem o que vocês têm soft skill aí elevado e que não está tão elevado, já melhora, já adianta para um benefício aí conjunto, tá? Queria agradecer aí a Renata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Renata. Acho que não temos dúvidas, né? Excelente conteúdo. Obrigada, Roberta. Skill muito importante para a educação dos filhos hoje em dia. É o que eu falei, né? Profissional e pessoal. Tá super interligado. Eu queria fazer um comentário assim, rapidinho, posso? Claro, Leonardo. Eu vejo que algumas empresas, nem todas ainda têm essa política, vamos dizer assim. Às vezes elas abrem mão de pessoas do conhecimento que você fala do hard skill, mas que a pessoa que tem um perfil da empresa, que ela vê ali com técnicas de contratação, né, vê que a pessoa se enquadra ali e ela meio que investe no conhecimento técnico da pessoa, né? Isso existe muito, tá uma tendência a aumentar isso, né, inclusive, né? Exatamente. Ou eu estou falando besteira, não sei. Não, Leonardo, é exatamente isso. Se vocês estão no mercado de trabalho, vocês não estão em busca de emprego, mas se você entra em vagas aí de sites
quando você vai lá, de cara, você tem teste de personalidade. Você não quer saber se eu tenho hard skills, se eu sei mexer na plataforma XYZ? Não, eles pedem um teste de personalidade. Então, antes de saber se você sabe mexer no Photoshop, num After, sei lá, no Excel, eles querem saber qual a sua personalidade. Então, já daí você tira o quão importante soft skill é hoje para você conseguir um emprego, né? Realmente é algo que é muito mais valorizado e é um crivo aí final, inicial e final, tá? Porque ele começa a fazer um teste de personalidade, aí ele faz ali em algum momento o teste técnico, mas no final ele tá lá com a entrevista, perguntando, e aí? E se eu te colocar... E aí eles botam os cases, né? Se eu te colocasse numa situação em que você ia lidar com tal coisa, por mais preparado que você esteja, é o que você é ali, né? Não dá para você mentir numa entrevista, enfim. Então, pensem nisso exatamente como você falou, Leonardo, como algo primordial para desenvolver e até dentro da empresa. Respondido? Perfeito, beleza. Então é isso, pessoal. Deu 5 horas aqui, mas mais uma vez me coloco à disposição se vocês precisarem. Eu deixei meu LinkedIn ali, que é meu nome, Vanessa Bousada. Obrigada, Renata. Raquel, obrigada. Boa tarde aí para todo mundo. Vanessa, Valeu, eu é que Vanessa. agradeço, eu que agradeço. Sem dúvidas, foi assim um momento muito importante para a gente, né? Por mais que algumas pessoas aqui já estejam familiarizadas com os termos, né? Com né? Enfim, o que cada um representa, eu acredito que é um lembrete, sempre é um lembrete super bem-vindo, né? Principalmente para a gente lidar com as questões diárias aí, como o exemplo que o Alisson levantou, né? Então, assim, obrigada mesmo por reforçar isso aqui com a gente. As portas estão abertas, tá? Para você voltar a qualquer momento. Boa tarde para todo mundo aí, pessoal. A gente segue aqui realizando os nossos workshops mensais, tá? De comportamental, de comportamentos mesmo aí para a área da carreira. E é isso, obrigadão, Raquel, mais uma vez pelo apoio, pelo suporte. Um ótimo restinho de dia para vocês aí, boa semana para a gente. Obrigada, gente. Boa semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.